Salve, salve, gente boa! Sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos fazendo estudos sobre as cartas paulinas. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que estão chegando hoje pela primeira vez no nosso canal. Não deixem de se inscrever, depois de assistir o vídeo, de ler o material, de deixar o seu gostei, o seu não gostei para a gente saber. E compartilhem à vontade. Também fica o meu agradecimento a todos aqueles que fazem a sua colaboração com o nosso canal através do Pix, através de doações, através de depósito. Muito obrigado a todos vocês, aqueles que fazem isso de maneira formal ou informal, tá bom? De maneira especial a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi e a professora Ana Lúcia Scapim. A professora Márcia Aparecida tem um centro de orientação teológica existencial. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês encontram, além do material de estudos, hoje nós temos um texto em anexo que vai falar sobre o período de prisão de São Paulo. Né? Então, como não é um tema que a gente vai abordar, porque a gente abordou um pouco ele nos Atos Apóstolos, eu fiz um anexo, criei um link, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, tem todo esse material, tem também as bibliografias, enfim, tem material para vocês continuarem os estudos depois. Bom, vamos ao tema de hoje. Vou baixar um pouquinho o som aqui. Tema de hoje é o estudo sobre a carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses junto com Efésios, a carta aos Filipenses e o pequeno opúsculo a Filemon, cartinha a Filemon, são, de fato, as chamadas cartas da prisão. Né? Então, sobre esse período de prisão, como disse, criei um link, está lá. Não deixem de ler esse texto, é muito bonito. Não é tão extenso, mas é muito bom para a gente entender o que passou Paulo nas prisões, como é que ele chegou a elas. Tá bom? Na última aula nós tratamos então da carta aos Gálatas e hoje vamos tratar das cartas da prisão. Vamos começar então, já tratamos da carta de São Paulo aos Filipenses e hoje nós vamos unir a essa carta aos Filipenses, nós vamos tratar a carta aos Colossenses. Bom, a carta aos Filipenses, na verdade, ela se difere um pouco dessas outras três que eu citei agora. Os estudiosos geralmente consideram que ela é composta em outro momento. Até por isso nós já estudamos ela em separado. Possivelmente durante o período que São Paulo ficou em Éfeso. E parece que o apóstolo escreveu aos cristãos de Filipos, agradecendo por todo o cuidado, a grande carta da alegria, e confortá-los e renovar os seus compromissos. As outras três cartas, no entanto, elas também são cartas da prisão, mas são muito semelhantes entre si e podem ser datadas da época da prisão romana, entre 61 e 63. Há também o dito bilhete Filemon, ou opúsculo Filemon, pode ser considerado como um anexo à carta aos Colossenses, né? Enquanto este último está intimamente semelhante à carta aos Efésios. Então, a carta aos Colossenses se parece com a carta aos Efésios e a carta a Filemon, ela parece muito ligada a carta aos Colossenses pela temática. Bom, entre esses dois escritos há uma semelhança que liga a carta de Gálatas e Romanos. Provavelmente é diante de um problema que surgiu nas comunidades na área de Éfeso. Então, São Paulo primeiro escreveu a Colossenses, depois retomou o tema de forma mais calma no estudo aos Efésios, ou seja, na carta que ele envia aos Efésios. Então, hoje nós vamos tratar, então, objetivamente da carta aos Colossenses. Bom, a cidade de Colossos, estava localizada na região da Frígia, né, no alto do Vale do Lico, 600 quilômetros distante de Éfeso, numa região muito próxima a Laodiceia e Herápolis. Bom,
tinha uma certa importância na antiguidade, porque estava na estrada que liga Éfeso a Antioquia. Mas na época de São Paulo, esta cidade já não tinha muita importância social, política ou culturalmente. Era uma cidade de pastores, dedicada ao comércio de lã tingida de maneira especial. Alguns estudos dizem que por volta do ano 60 depois de Cristo, ela foi severamente danificada por um terremoto, né? Isso está numa obra de Tácito chamado Análise, no capítulo 14, no parágrafo 27. Então, depois do ano 60, por causa desse terremoto, essa cidade não teve mais aquela pujança que tinha. Ela não se recuperou mais da destruição. Bom, mas a comunidade cristã de Colossos é conhecida apenas através da carta de São Paulo, endereçada a ela. Nos Atos, ela não é citada nem mencionada, então não sabemos nada do seu período de evangelização. No entanto, os Atos mencionam que ela é fruto de um intenso trabalho de São Paulo na região próximas à capital de Éfeso. Então, possivelmente, Colossos é fundada durante a estadia de São Paulo na região de Éfeso. A composição da comunidade ela é um tanto hipotética, né? E se não é a carta, a gente não entende qual era a estrutura dessa comunidade. Possivelmente a maioria dos seus membros era formada de ex-pagãos ou de pagãos convertidos ao cristianismo e de pessoas que tinham uma vida um tanto dissoluta, né? Não eram pessoas assim de boa índole, de boa fama. Porém, uma comunidade se formou ali e a hipótese confiável vê a origem da comunidade de Colossos através do trabalho de Epáfras, que era um colaborador de São Paulo, até porque ele é citado como um líder daquela comunidade. Então, São Paulo está em Éfeso e encaminha Epáfras para fazer também a sua missão, e possivelmente esse colaborador foi quem deu o pontapé inicial. Na carta aos Filipenses ele é chamado de Epafrodito, né? Epáfras ou Epafrodito. Bom, outros personagens conhecidos de Colossos são nomeados na carta e são o rico proprietário Filemão, por isso que eu falei a estreita ligação entre a carta de Filemão, a carta aos Colossenses, o seu filho Arquipo, bem como Ninfa de Laodiceia, cuja casa toda a comunidade se reúne. Provavelmente a carta foi enviada aos Colossenses por ocasião de uma visita de Epáfras a São Paulo. Colossenses 1,8 vai lembrar isso, enquanto o apóstolo está na prisão. Bom, no final do texto, lemos esta saudação significativa, ou seja, no final do texto da carta aos Colossenses, ele vai saudar Epáfras. Então, Colossenses 4, 12 e 13. Saúda-vos Epáfras, vosso concidadão, servo de Jesus Cristo. Ele não cessa de lutar por vós em suas orações, para que numa perfeita e plena convicção permaneçais plenamente submissos à vontade divina. Posso assegurar-vos que muito trabalha por vós e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Muito interessante essa cidade, Laodiceia. Depois nós vamos entender por que ela é importante dentro da dinâmica de Colossenses. Epáfras, ele cuidou pastoralmente das comunidades cristãs no interior de Éfeso. Uma delas é Colossos. Provavelmente ele tenha contado a São Paulo sobre os erros que percorrem a comunidade de Colossos. E ele falou da situação grave de perigo da doutrina cristã. Então, é uma peculiaridade, a chamada heresia colossense. Talvez o próprio Epáfras, ele pede a intercessão de São Paulo, a intervenção do próprio Paulo, que escreve a carta aos Colossenses para alertá-los contra os erros que circulam na comunidade. E que erros são esses? Bom, a carta de São Paulo,
embora ela não tenha sido trazida por Epáfras a Colossos, mas por Tíquico e Onésimo, isso a gente vê em Colossenses 4, 7, 9, onde ele apresenta Tíquico e Onésimo. Epáfras, ele provavelmente, após conversar com Paulo, ele que evangelizou aquela cidade, quando ele talvez ficou com Paulo para ajudá-lo. Então, no centro da carta se encontra o problema da heresia colossense, que não é fácil de identificar, pois São Paulo só faz alusão a ela sem apresentá-la com clareza. Mas o que é em si? Bom, é o sincretismo religioso que existe naquela região. Nós lembramos que em Éfeso, que naquela região existe as pessoas, elas estão acostumadas com o culto à natureza, com as divindades. Para cada questão da natureza, os gregos tinham uma divindade. E parece que Cristo, em certo momento, por alguns motivos, passou a fazer parte desse panteão, né, assim, construído dessas divindades. E é compreensível que essas pessoas conheciam bem esses problemas, né? Os termos da heresia estão reunidos em um único e importante verso, em Colossenses 2:8. Estai de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias, com vãos sofismas baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo, pois nele é que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, São Paulo, ele identificou como muito perigoso o raciocínio humano que contrastava com o raciocínio da fé em Cristo. Esses elementos do mundo, São Paulo vai chamá-los de taistoikeia tu cosmo, ou seja, os elementos do mundo, né? As ideias do mundo. Provavelmente são as forças cósmicas, os elementos naturais, o vento, a chuva, o mar, a lua, o sol, entendidos como divindades, identificados com figuras angelicais que são intermediários entre Deus e os homens. Isso é muito próprio da mitologia grega. A religião helênica e romana conhecia essas divindades e para cada elemento natural existia uma divindade. E aí vem em contraponto a isso o judaísmo. O judaísmo que para tudo tinha uma consideração angelical, os anjos que falam, os anjos que combatem, os anjos que vão à frente, e tem toda uma dinâmica. Isso bem pesado, bem misturadinho, juntado com a filosofia grega e os racionalismos daquela época, constrói a heresia colossense. Então, o apóstolo refere-se a esse conteúdo da heresia com uma lista de características negativas. Bom, que características tem a heresia? A observância dos tempos estabelecidos e sagrados, ou seja, eles se apegam a ritos do tempo. Então, inverno, primavera, verão. Outra coisa, prescrições sobre alimentos, sobre bebidas. Então, a necessidade de beber certas coisas, a necessidade de consumir certos alimentos. Um código de proibições e de conceitos e de preceitos que, assim, engessam a vivência religiosa, e a veneração de anjos e a estima atribuída a visões de conhecimentos provenientes das forças sobre-humanas, ou seja, um pouco de misticismo, né? Os místicos, vamos dizer assim, os oráculos, e isso é uma coisa. Então, essas quatro problemáticas São Paulo vai tratá-las. A observância dos tempos é Colossenses 2,16, o código de proibições e conceitos Colossenses 2:21 e essa veneração aos anjos em Colossenses 2:18. Com base nesses dados, nós podemos dizer que a heresia consiste em um
estranho sincretismo religioso judaico-helenístico, né? E esse substrato que a gente vai ter é um substrato judeu, ou seja, essa questão dos seres angelicais, das forças da natureza. Junto a isso, nuances místicas e gnósticas, né? O gnosticismo, assim, o mistério, então não está claro, então sempre tem alguma coisa a descobrir. E essa contaminação, ela é fruto da religiosidade popular grega. Então, para as comunidades que sofrem, vamos ser bem objetivos, a carta aos Colossenses é uma boa leitura para aqueles ambientes onde que, inclusive nos dias de hoje, isso ainda acontece, né? O sincretismo religioso, onde muitas coisas que não fazem parte da fé em Cristo, onde existe não existe um intermédio de forças da natureza, de seres angelicais, ou seja, Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele que nos coloca diante de Deus, pela graça que dele recebemos. Então, esta dinâmica, São Paulo vai deixar muito bem claro que ela é perniciosa à fé cristã. Então, a pregação cristã que foi feita em Colossos acabou sendo inserida nessa religiosidade sincrética, ou seja, não foram feitas devidas aparas, e a motivação da carta é de fato fazer isso. Ou seja, é uma comunidade muito boa, uma comunidade ativa, uma comunidade de fé, orante, mas que se deixa levar por essas contaminações do mundo antigo, do mundo que eles viviam, das tradições que eles tinham. Então, o ambiente de Efésio, aquela região de Éfeso, está muito ligada com essas forças naturais, a veneração dos poderes mágicos, tanto que em Éfeso Paulo teve problemas com esse povo, né? E o cristianismo nessa comunidade pode ter se tornado entre tantos elementos religiosos a serem levados em consideração. Ou seja, Cristo não deixou na cabeça deles de ser o Salvador, deixou de ser o Redentor, deixou de ser, e passou a ser mais a ser configurado como uma dessas forças cósmicas. Ou seja, Cristo é entendido como uma das forças cósmicas que podem servir para fazer as coisas darem certo. Ou seja, é mais algum no altarzinho para a gente acender uma vela. Vamos, grosso modo dizer. Por isso, pode ser adicionada a uma pregação dos judeus cristãos que incluíram essa estranha mistura entre observâncias da lei judaica e observâncias da lei cristã. Então, novamente aqui, um pouco de mistura dos judaizantes. Então, Colossenses, em Colossos, a religião ela se fundiu em vários elementos perigosos, né, que aceitam isso em um híbrido e ambíguo e perigoso irenicismo. A palavra irenicismo ela é muito interessante, que ela vem de um conceito de paz. Ou seja, para que eu não tenha que entrar em discussão com outro grupo, eu aceito, eu simplesmente aceito. Se eu não quero purificar a ideia, eu não quero elevar a ideia, eu simplesmente, o conceito em grego eirene, ele significa paz. Então é uma sensação de paz, ou seja, para que não exista a discussão, para que não exista a briga, que não exista dissensões e para que todo mundo possa estar naquele ambiente de uma maneira tranquila, eu não crio polêmicas. Então, é aquela expressão que ainda existe hoje na nossa sociedade, entre nós cristãos, é tudo o mesmo Deus. É quando um grupo cristão se encontra com outro grupo cristão,
que não professam o mesmo credo e às vezes dizem, é tudo o mesmo Deus, ou quando um grupo de cristãos pouco, né, pujantes, ali, pouco esclarecidos, eles encontram uma religião de outra fonte que não seja cristã e tudo bem, Deus é um só mesmo, né? Tudo a mesma coisa. Não. São Paulo vai dizer não é. E aí, esse é o centro da carta. Ou seja, o centro da carta é dizer que Cristo não é mais um no panteão. Cristo é o Salvador. Ele é o princípio, é a origem de todas as coisas. Ele é o Deus que devera salva. Então, o princípio é totalmente diferente. Então, esse irenicismo era algo que São Paulo vai combater. A estrutura da carta, ela começa de uma maneira usual, como as outras cartas, ou seja, existe uma saudação, um endereço, Colossenses 1:2 é o endereço, a saudação, depois Colossenses são os elogios que São Paulo vai fazer àquela comunidade, pelas notícias que tem, ou seja, uma comunidade pacífica, que trabalha, que vive sua fé. Em Colossenses 9:11, recomendações para que continuem vivendo esta fé. Colossenses 1:12, 14, o convite é uma grande ação de graças por tudo aquilo que eles já conquistaram. E São Paulo vai levando essas palavras de louvor para a comunidade dos colossenses, pela fé, pela caridade que demonstram, pelo conhecimento que dão graças a Deus, a pregação que receberam de Epáfras. Ele reza por eles e assim, com uma ampla fórmula de ação de graças, ele recorda a obra da redenção. E aí ele começa a fazer a transformação daquilo que é a carta, ou seja, ele vai sem fazer uma interrupção, ele já vai entrar na parte teológica da carta. E ele começa o hino cristológico. O hino cristológico que vai Colossenses 1 a Colossenses 2:1-5. Ou seja, o hino cristológico em 15 a 20. Colossenses 21:23 é a reconciliação através da pregação, ou seja, aquilo que foi pregado é para que nós nos reconciliemos em Cristo. Em Colossenses 1:24-29, São Paulo, então, ele vai usar o ministério dele, o ministério de São Paulo, como essa ponte, ou seja, aquilo que eu anunciei, aquilo que vos foi anunciado, tem que ser absorvido e tem que ser vivido, né? E não uma das coisas que ele fala também na carta aos Romanos, que nós não podemos receber um outro evangelho senão aquele que foi pregado. E aí, Colossenses 2:1-5, o escopo, né, o motivo pelo qual ele escreve. E ele vai citar os problemas, né? Para introduzir esse argumento teológico, como disse, ele usa o hino cristológico. O hino cristológico é aquele que nós ouvimos e enriquecemos. Então, a motivação é que ele, São Paulo, vai colocar isso como vai apresentar o hino cristológico de uma maneira extremamente profunda para aquela comunidade. Ele vai reafirmar todas as qualidades do Cristo. Colossenses 1:15-20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis. E São Paulo vai dizer mais: tronos, dominações, principados, potestades. Aqui ele está citando aos seres angélicos. Tudo foi criado por ele e para ele, ou seja, ele está acima da natureza, ele está acima de tudo que foi criado, ele está acima dos seres angelicais. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, o pléroma.
e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz restabeleceu a paz e tudo quanto existe na terra e nos céus. Ou seja, introduziu o tema. Essa é a verdade. Cristo não é uma divindade pagã. Ele não é um elemento da natureza. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a fonte de restauração, de regeneração. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. E aqui São Paulo vai usar, é um hino que a gente reconhece muitas nuances culturais. Ele usa aqui um vestido literário de terminologia filosófica, que é de origem grega. Ele faz a referência à criação, à semelhança dos poemas do livro da sabedoria de Israel, que pertence à herança cultural judaica. E ele vai falar da ressurreição dos mortos, do plano benevolente de Deus, da reconciliação da humanidade, que são ideias tipicamente cristãs. Então, São Paulo compôs, o autor que compôs o hino da vida, o hino que constrói diversas realidades culturais e religiosas, né? São Paulo cita precisamente porque esse hino ele é conhecido por todos e assim, tudo está nele. Tudo está nesse hino. Esse hino é a síntese sobre a qual ele quer desenvolver a temática. E a partir dessa exposição pacífica da verdade cristológica, São Paulo passa para o propósito que determinou a carta. Ele aborda a questão da heresia dos colossenses, ou seja, os problemas doutrinários que fazem aquela comunidade correr o risco de se prejudicar. Então, Colossenses 2, 6, 15, ele vai fazer uma afirmação dogmática em tom polêmico. Em Colossenses 2, 16, 23, ele exorta contra esses erros. Olha, Cristo não é um anjo. Olha, Cristo não é uma força da natureza. Ele é o princípio. E São Paulo ele vai fazer isso de uma maneira, com uma certa ironia, né? Ele provoca, ele convida as pessoas a raciocinarem. E ele alude àqueles equívocos que já ele sabe que estão circulando naquela comunidade. Ele salienta, assim, que a única coisa que importa de fato é a fé em Jesus Cristo. A única força que determina a salvação do homem e do mundo é Cristo. São Paulo tem uma marca nas suas cartas. De um ensino teológico, São Paulo já transforma no quê? Numa exortação moral. Vocês entenderam qual é a verdade? Então isso tem que repercutir na nossa vida. Então vamos parar de ficar aí fazendo bebedeiras, orgias aí para as divindades. Vamos parar de subir no monte e fazer sacrifícios para os anjos. Cristo nos deu um outro nível, uma liberdade muito maior. Então São Paulo ele já leva para essa dinâmica e torna isso muito claro. A verdade é que os cristãos, eles estão ressuscitados em Cristo. E a partir desse fato teológico, nasce uma vida de pessoas ressuscitadas por consequência. Então, se eu ressuscitei com Cristo, em Cristo e por Cristo, então eu não posso viver as coisas velhas, eu não posso viver as realidades da religião morta. Isso serve tanto para os judeus quanto para os gregos. Nesse caso, explicitamente para aquilo que é raciocínio morto. Ou seja, eu ir lá e fazer um sacrifício para um monte de pedra, ou para a água, ou para o sol, ou para uma árvore, ou para uma bananeira, né? Eu usei bananeira aqui. Mas assim, essa dinâmica, essa exortação que São Paulo faz, é que que os cristãos de Colossos abandonem essas coisas.
né? Um povo muito simples, ele respeita isso, é um povo muito simples, um povo de pastores, um povo que depende da natureza, depende da agricultura para viver, mas não pode divinizar aquilo que eles mesmos trabalham como fonte de divindade. Não, muito maior do que a terra que lhes dá o alimento é quem lhes deu a terra. Muito maior que o sol, que faz com que as coisas se iluminem e se aqueçam, é quem fez o sol. Muito mais que a chuva, é quem criou as coisas dentro desse ordenamento. Então, São Paulo vai expor essa mudança. É uma mudança de pensamento, de reflexão, de conceitos que repercute na vida. Terminado isso, ele vai enviar saudações aos colaboradores que ajudaram neste momento, que ele está em prisão domiciliar. Ele vai falar de Aristarco, Marcos, Marcos, primo de Barnabé, o Marcos Evangelista, Lucas Evangelista também, e o querido médico Dema, né? Colossenses 4, 7, ele vai dar notícias pessoais, ele vai apresentar Tíquico e Onésimo, que são os portadores da carta. Colossenses 4, 10, 14 são saudações a esses colaboradores. Colossenses 4, 15 e 17 é um pedido de recomendações e saudações. E por fim, a saudação e o autógrafo no versículo 18 do capítulo 4. E existe uma nota característica que conclui essa carta. Saudai os irmãos de Laodiceia, como também Ninfas e a igreja que está em sua casa. Uma vez lida esta carta entre vós, fazei com que ela seja também lida na igreja dos Laodicenses, e vós lede a de Laodiceia. Então a cidade de Laodiceia ficava a 15 quilômetros de Colossos. E evidentemente entre as duas comunidades havia uma boa relação. E a partir dessa indicação nós sabemos que São Paulo também escreveu uma carta aos laodiceanos, ou a Laodiceia, mas essa carta se perdeu, não tivemos acesso a ela. De qualquer forma, temos a notícia de que as cartas dos apóstolos, elas passavam de uma igreja para outra, de uma comunidade para outra, e São Paulo entendia isso, conhecia isso e motivava isso. Então, um dos grandes motivos das cartas a maioria das cartas de São Paulo terem chegado até nós é essa. Elas eram lidas, elas se espalhavam e elas eram guardadas. O local e a data da composição da carta aos Colossenses está intimamente ligada ao fato de que São Paulo está preso. Então, a prisão que se refere, ela possivelmente é a prisão de Roma entre 61 e 63. Muitos estudiosos, na verdade, concordam em datar a carta aos Colossenses durante o cativeiro romano por volta do ano 62, de maneira mais objetiva. Na verdade, existem muitas questões sobre a carta aos Colossenses, ou seja, os vocábulos, o estilo usado nessa carta difere um pouco da maneira usual de escrever que São Paulo usa. Então, se nós lermos a carta aos Colossenses, a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, a carta aos Tessalonicenses, nós vamos notar uma diferença muito grande na maneira de escrever. Mas há muitas afinidades entre carta de Colossenses e outras cartas, né? Por exemplo, o uso das fórmulas teológicas, como a gente viu o hino cristológico, né? E que fazem parte do estilo de São Paulo. No entanto, há também termos que só aparecem, né? E só aparecem nessa carta e nunca se repetem nos outros. São 28 palavras que são usadas apenas aqui por São Paulo e nunca mais serão usadas em outras cartas. E aí a gente explica isso. Por quê?
por causa deste problema peculiar da comunidade de Colossos, ou seja, o problema desta mistura, desse sincretismo religioso, que é um sincretismo religioso que, como disse, é de origem judaica, é de origem pagã, se funda, junta com as ideias dos judaizantes, e aí tem mais um outro problema nessa história toda aqui. O problema dessa comunidade é ser uma comunidade extremamente pacífica, e que diante da maneira diferente de pensar, mesmo que ela não seja, não se coadune, eles aceitam essa maneira diferente de pensar. Só que São Paulo alerta que essa maneira diferente, essa maneira estranha de pensar, esta maneira miscigenada de pensar, paganismo, judaísmo, cristianismo, misturados com filosofia grega e com um panteão pagão na cabeça, isso gera esse sincretismo religioso que é pernicioso para a vida cristã. Porque passo a passo eles estariam vivendo o paganismo novamente. E Cristo seria mais uma divindade no panteão deles. Acima de tudo, São Paulo, nesta carta aos Colossenses, ele tem um estilo novo. Ele tem uma motivação nova. Então, a insistência na combinação de sinônimos e o uso de palavras da mesma raiz, porque ele está falando para um povo de origem, com uma cultura um pouco mais elevada. Então, ele usa as expressões, ou seja, quando ele constrói os argumentos, são em períodos mais longos. Ele usa um tom solene, um tom litúrgico, a exemplo disso, o próprio hino cristológico, que pode ser lido, tanto que é lido na liturgia, né? A concatenação das frases, ela é redundante. Então, ele diz uma coisa e, novamente, ao final, ele está dizendo a mesma coisa. Ele está repetindo para gravar, para fazer entender. E, por fim, é uma impressão geral de um estilo semítico transposto para o grego. A mesma maneira que ele explicaria para os gregos, para os judeus, que os anjos não são maiores que Cristo e que os ritos do templo não são maiores que Cristo, ele está explicando para os gregos que as forças da natureza, os seres místicos não são maiores que Cristo. Ele é superior, ele é princípio de todas as coisas. E ele está dizendo que os ritos, os sacrifícios que eles fazem no alto dos montes não têm valor diante do sacrifício do Cristo. Então, é a mesma argumentação, só que numa linguagem, numa roupagem diferente. A teologia que o apóstolo ensina nesta carta é que Cristo é o Senhor do universo, né? Depois de focar no tema da salvação, tratado na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, agora ele aborda outro tema teológico muito importante, ou seja, Cristo ele não salva só o homem, mas ele salva a história. A salvação é cósmica, é a salvação universal. E a reflexão, ela foi solicitada, né, pelas contingências da igreja dos Colossenses. Pelo perigo desse sincretismo cristão que considera Cristo uma das forças que governam o mundo. Justamente para combater essa abordagem errônea, São Paulo desenvolveu o ensino tradicional da cristologia, acrescentando algumas características que mostram Cristo como único e superior a tudo. Então, existem 4 fórmulas cristológicas na carta aos Colossenses que são muito importantes para o estudo da cristologia. Primeiro, Cristo é a imagem, o eikon, Colossenses 1,15, Colossenses 3,10. Cristo primogênito,
prototocos. Colossenses 1, 15, 18. Cristo é o princípio, arqué, Colossenses 1, 18. E Cristo é a cabeça, kephalé, Colossenses 1, 18, Colossenses 2, 10 e 19. Então, Cristo é o mediador entre Deus e os homens, fazendo de Deus conhecido pelo homem, fazendo o homem conhecido para Deus. Cristo, ele está em uma estreita relação de filiação com Deus e de fraternidade com os homens, mas em um grau de superioridade e prestígio, porque ele é o primogênito de todas as coisas. É o primogênito do homem, é o príncipe, é o princípio, é o primeiro. Cristo também é a causa do que existe. É o princípio de todas as coisas. Cristo é superior a qualquer outro poder, angelical ou natural. Cristo é o progenitor das novas pessoas, ou seja, ele é a fonte do homem novo. Ele é o primogênito entre os ressuscitados. E Cristo é a cabeça. Isso, afeta positivamente o corpo. Se nós estamos ligados à cabeça, então nós estamos ligados a Cristo. E essa comparação entre o corpo humano e a igreja, há uma mudança de abordagem na carta aos Colossenses, pois nas cartas anteriores São Paulo simplesmente comparou a comunidade cristã com o corpo, composto de muitos membros que devem colaborar entre si e coexistir e existir. Na carta à igreja, Cristo é chamado de a cabeça do corpo. Então, na carta aos Colossenses, existe um corpo do qual Cristo é a cabeça. Então, essa é uma dinâmica diferente e muito importante para a cristologia. Então, não há contradição entre essas duas imagens, mas uma mudança de perspectiva. Ou seja, se existe um corpo, esse corpo, ele tem um domínio, ele tem uma coordenação, ele tem uma ordem. Essa ordem, esta nova ordem é Cristo. Com mais abundância e com mais significado, do que nas cartas anteriores, São Paulo também vai tratar do termo mistério, para indicar o plano de vida imperscrutável. Ele diz que está escondido, mas destinado a ser revelado. O mistério, ele se espalha. E quem espalha esse mistério, essa graça, é o trabalho missionário. Então, isso é a obra de Cristo. Colossenses 2, 1, 3. Então, desejo realmente que sejais informados do árduo combate que sustento por amor a vós e por todos os de Laodiceia, assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos à caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecerem o mistério de Deus. Plenitude, inteligência e mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, quem tem Cristo tem tudo. Outro termo característico que nós temos aqui é a plenitude, o pléroma, ou seja, a plenitude está em Cristo. Colossenses 1,19, porque aprove a Deus habitar em toda a plenitude. E Colossenses 2,9, pois nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Então, Cristo não é pleno enquanto homem, é pleno enquanto divino. Então, Cristo sozinho é suficiente e resume em si mesmo toda a organização, todo o universo. Então, a tradição é unânime, só para ir já finalizando, em atribuir a carta de São Paulo aos Colossenses. Existem, sim, alguns que negam a autoria por causa dessas diferenças de escritura, mas a tese tradicional vê a carta aos Colossenses como uma obra de Paulo, e que é normal, de fato, que o tempo, o gasto, as novas experiências dramáticas vividas por ele, ou seja, ele está na prisão, ele está longe daquela comunidade, e
ele vendo sobre uma nova perspectiva esses problemas, principalmente esse problema que surge especificamente nessa região, ou seja, pessoas que são tão boas, tão boas, tão boas, que elas acabam convivendo com a vida antiga. Não que eles não gostem da vida em Cristo, não que eles não entendam, mas eles são tão bons e pacíficos que eles podem voltar a viver aquelas coisas simplesmente para não desagradar aos seus vizinhos. Então São Paulo, ele trata isso com muito carinho, com muita dedicação e com muito zelo. Bom, esta é a carta aos Colossenses. Aqui nós vamos findar o nosso estudo de hoje, né? E trataremos na nossa próxima aula a carta aos Efésios. Bom, gente boa, paz e bem, até o próximo estudo. Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Até o próximo, fiquem com Deus.